Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o quinto ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula eu vou fazer a correção das atividades que eu deixei na aula anterior sobre a região Nordeste do Brasil. Para a gente encerrar, o capítulo desta região que é tão heterogênea, que é uma mistura, Página 95. Para você, qual dos indicadores sociais nordestinos citados no texto deve ter sua melhoria priorizada pela sociedade? Justifique sua resposta. O que a gente tem que pensar é o que são os indicadores sociais. O que é isso? Indicador social, gente, são aqueles setores, que precisa de investimentos governamentais para atender às necessidades da população. São aqueles setores necessários à população e que, na maioria das vezes, esses setores eles não recebem o investimento que precisaria receber para atender a toda a população. Esses indicadores sociais são educação, distribuição de renda, ou seja, a concentração de renda, acesso à saúde, acesso a saneamento básico. São esses serviços essenciais que a população tem que ter acesso. Então, qual deles você acha que deveria ser priorizado para melhorar a condição de vida da sociedade, da população nordestina? Então, todos esses setores eles são importantes para o desenvolvimento da região. E, gente, quando há a melhora em um setor, consequentemente, outro setor também é melhorado. Se há melhora na educação, com certeza vai haver melhoras na saúde. Se há melhoras na distribuição de renda, vai impactar diretamente na qualidade de vida da pessoa. Então, todos os setores sociais devem ser priorizados pelo governo. A melhora de um indicador pode ter como consequência na melhora de outros indicadores, inclusive. Principalmente, gente, quando a gente fala de populações mais carentes, que não estão só na região Nordeste. Essas populações mais carentes, elas estão distribuídas por todo o Brasil. 2. Por que a indústria da seca deve ser combatida? O que é a indústria da seca, gente? É uma forma de política, É como os políticos, eles conseguem angariar votos para se reelegerem, para serem eleitos. Eles aproveitam da seca, prometem mundos e fundos para a população, E depois não cumprem nada. E daí, no próximo ano eleitoral, vão eles lá de novo fazer as mesmas promessas. E, na realidade, o problema da região Nordeste não é só a seca, como nós vimos, O problema da região Nordeste os problemas da região Nordeste são vários, má distribuição de renda, concentração de terra, baixos investimentos em educação, em saúde, falta de acesso da população a saneamento básico, que é água tratada, que é coleta de esgoto, dentre outros, Então, a indústria da seca ela deve ser combatida para que os setores sociais recebam investimentos, para que os investimentos, para que o dinheiro público ele seja bem aplicado nos setores que realmente precisam, necessitam, que é a saúde e a educação, por exemplo. Leia a reportagem a seguir. A reportagem, gente, ela traz sobre a construção de um açude, sobre a construção do açude do Cedro, que vai começar lá no reinado de Dom Pedro II, lembra? No segundo reinado, em 1884, é que esse açude ele vai começar a ser construído. Só que esse açude ele não vai atender a toda a população que necessita de água. Várias obras vão ser realizadas, gente, para atender a necessidade dessa população em relação à água, para resolver o problema em relação à escassez de água. Mas grande parte dessas obras vai atender apenas a poucas pessoas.
vai atender a propriedades privadas, então não vai chegar a toda a população. Apesar dos gastos de bilhões de reais em obras nas últimas décadas, a maior parte da população sertaneja não tem acesso à água. Por que isso acontece? Porque a maioria das obras não foram concluídas. Faltam adutoras, faltam açudes, estradas, ferrovias, silos para armazenagem de grãos. Silos é como se fossem depósitos, tá, gente? Galpões para armazenar a produção de grãos. Página 100. Explique a frase. Das regiões brasileiras, o Nordeste é a que necessita de maiores investimentos em qualidade de vida. Por que será que essa frase está dizendo isso? O que vocês acham? Como essa frase ela pode ser explicada? É a região que apresenta menor renda, maior taxa de analfabetismo, dentre outros. Alguns indicadores sociais da região estão entre os piores do Brasil. A região abriga a segunda maior população do Brasil, para vocês terem ideia. Então, é uma das regiões que tinham que receber investimentos pesados nos setores sociais, não é verdade? Abriga a segunda maior população brasileira. E, embora esteja tendo melhoras no desenvolvimento econômico e industrial, é preciso políticas públicas voltadas para a população mais carente e investimentos nos diversos setores sociais para que a população possa usufruir de um bom padrão de vida, para que a população tenha condições de vida, né? 2. Muitas pessoas saíram do Nordeste em direção às outras regiões brasileiras, especialmente a região Sudeste, especialmente o estado de São Paulo. Em sua opinião, por que isso acontece? Fuga das más condições de vida, fuga das secas, né, das condições naturais, falta de oportunidades de emprego, de estudo, dentre outros. E sempre, gente, que as pessoas fazem um deslocamento, que as pessoas migram de um local para o outro, de uma região para outra, de um país para o outro, de uma cidade para outra, é sempre a procura de melhores condições de vida. Migrar é o ato de você se deslocar, tá bem? É quando você sai de um lugar e vai para outro lugar. Pode ser para morar uma moradia permanente ou pode ser moradia temporária, tá? Por que muitas pessoas que saíram do Nordeste não têm boas condições de vida nos lugares onde se instalaram? Por que vocês acham? Mesmo nos grandes centros, elas acabam morando em comunidades carentes. Em geral, para onde vão, o custo de vida é mais elevado. Os empregos são mal remunerados. Os grandes centros não possuem infraestrutura para toda esta população, o que acaba condicionando essas pessoas a viver em condições precárias, a viver em péssimas condições de vida, com moradias precárias, com alimentação precária, falta de emprego, falta de recursos básicos para a sua vida, dentre outros. O que é a migração de retorno? Por que é comum hoje em dia? Migração de retorno, o próprio nome diz, né? Retorno são aquelas pessoas que estão retornando para o seu estado de origem, principalmente saindo da região sudeste em direção à região nordeste. É o movimento de volta dos nordestinos para sua região de origem. Ocorre por causa da melhoria das condições econômicas no Nordeste. Além da baixa qualidade de vida dos nordestinos, nas cidades do Sudeste, por exemplo, além da baixa qualidade de vida dos nordestinos, nas cidades do Sudeste, por exemplo, ou seja, esses nordestinos estão vivendo em condições ruins nas cidades da região Sudeste. Finalizamos então, agora nós vamos iniciar sobre a região Sudeste. A região Sudeste, gente, é a região que abriga a maior população do Brasil.
cerca de 80 milhões de brasileiros estão localizados na região sudeste, sendo o estado de São Paulo o estado que abriga a maior população. A região sudeste ela é formada por Minas Gerais, capital Belo Horizonte, Espírito Santo, capital Vitória, Rio de Janeiro, capital Rio de Janeiro, São Paulo, capital São Paulo. São 4 estados apenas. A região sudeste é o mais importante centro econômico do Brasil. Como assim? A região sudeste é a que possui um maior desenvolvimento industrial, um maior desenvolvimento econômico. A região sudeste ela foi de fato formada, gente, em 1970 pelo IBGE. Em 1940, a região sudeste ainda não estava formada, tanto que os estados que hoje compõem a região sudeste faziam parte de regiões diferentes. Em 1940, por exemplo, Minas Gerais fazia parte da região centro, Espírito Santo da região oeste, São Paulo e Rio de Janeiro da região sul. Em 1950, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo fazem parte da região leste e São Paulo permanece na região sul. Em 1970 é que, de fato, será criada a região sudeste, tendo os estados São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo como integrantes desta região. A região sudeste ela é uma região que possui algumas características naturais diferentes, né? É uma região com características naturais heterogêneas. A vegetação da região sudeste era predominantemente de Mata Atlântica, mas nós já vimos que a Mata Atlântica ela foi completamente devastada para a extração, né, do pau-brasil, para a lavoura da cana-de-açúcar, para a lavoura do café e para o desenvolvimento agrícola, para a extração madeireira também. Essa mancha avermelhada, gente, no mapa da região sudeste, são áreas desmatadas. Hoje a Mata Atlântica, como a gente pode perceber, ela preenche pequena parte do território brasileiro. A região sudeste também, ela possui uma formação da Caatinga, no norte de Minas Gerais. Lembram-se que o norte de Minas Gerais, ele faz parte, inclusive, do polígono das secas. Então, a Caatinga é um tipo de vegetação característica de um clima semiárido, de um clima com escassez de chuva, com temperaturas elevadas também. Campos, que é um tipo de vegetação mais rasteira, as altitudes são menos elevadas, né? Cerrado. O cerrado, gente, a característica da vegetação de cerrado é que as árvores elas possuem troncos tortos, mais tortuosos. E as raízes das árvores são profundas. Para que elas são profundas? Para, no período da estiagem, conseguir alcançar o lençol freático. A vegetação litorânea, né? E as áreas desmatadas nós já falamos. O cerrado também, pessoal, ele vem sofrendo muito com a devastação para dar espaço ao desenvolvimento de monoculturas, ao plantio de grãos, principalmente a soja. O relevo da região sudeste, ele é um relevo que possui altitudes diferentes. Nós vamos ter desde serras até planícies. O relevo da região sudeste ele já sofreu muito com o intemperismo, com o processo erosivo. O que é o processo erosivo? É o desgaste, né? É o desgaste do relevo. E esse relevo ele vai sendo rebaixado. Através desse processo erosivo é que se formou os mares de morro. Tá vendo? Os morros arredondados dá a impressão de ondas, por isso que chama-se mares de morro. No relevo da região sudeste, gente, nós vamos ter destaque para a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, tem a Serra da Canastra, gente, aqui em Minas Gerais também, onde é a nascente do Rio São Francisco. Ela não está representada neste mapa, mas também é uma serra muito importante. Serra do Espinhaço,
Pico da Bandeira, Pico das Agulhas Negras. Nas regiões, gente, onde possuem maior altitude, a temperatura ela é mais baixa. Nós vamos ver que, em função dessa diferença das características naturais da região sudeste, e inclusive em função da posição geográfica que a região sudeste está, ela vai ter pelo menos 4 tipos climáticos. Em relação à hidrografia, o relevo da região sudeste, ele possui caídas de água, quedas de água, né? O que quer dizer isso? É um relevo que favorece a instalação de usinas hidrelétricas. Essas quedas de água, elas vão ser importantes, vão ser aproveitadas para a geração de energia elétrica. Dos principais rios que abastecem a região sudeste, nós podemos dar destaque para o Rio Paraná, o Rio Grande e o Rio São Francisco. Claro que existem vários outros, como o Rio Paranaíba, né, como o Rio Tietê, tem o Rio Doce, extremamente importante, o Rio Jequitinhonha. Como, gente, a região sudeste é uma região extremamente urbanizada, esses rios eles sofrem muito com a poluição, poluição industrial, poluição por conta de esgoto, poluição por conta de lixo doméstico. O rio Tietê, ele é um rio navegável, inclusive. É aquele rio que pode ser usado para o transporte de mercadorias e de pessoas. E esse rio, para passar em um grande centro urbano, é um rio que está extremamente poluído. O clima da região sudeste, como eu falei para vocês, predomina na região sudeste 4 tipos climáticos principais. Nós vamos ter o clima tropical típico. Esse clima tropical típico, as características dele são 2 estações bem definidas: inverno seco e temperaturas mais baixas, e verão quente com temperaturas mais elevadas. Esse clima tropical de altitude, ele é característico das regiões mais altas, das regiões serranas, né? Onde possui uma altitude maior e a temperatura ela é mais baixa. Nessas regiões serranas, né, de clima tropical de altitude, costuma ter um regime pluviométrico mais constante, chuvas mais abundantes, embora em menor intensidade. Essas chuvas elas podem ocorrer em grande parte do ano, tá? O clima litorâneo úmido. Litorâneo é o clima que recebe, né, diretamente influência do oceano, tá, gente? É um clima úmido, com chuvas bem distribuídas ao longo do ano e com temperaturas elevadas. O clima subtropical úmido. Subtropical, pessoal, é porque ele está na zona temperada. Observem aqui que está abaixo do trópico de Capricórnio. Então, subtropical abaixo dos trópicos, tá? Subtrópicos. Esse clima aqui também, ele possui as 4 estações do ano bem definidas. Durante o inverno, as temperaturas caem muito. O regime de chuva nesse clima é mais constante, né? As chuvas são bem distribuídas durante o ano também. Predomina aqui na região sul do Brasil. Finalizamos nossa aula sobre as características naturais da região sudeste. Vamos dar continuidade na próxima aula, né, sobre essa região, inclusive a região onde nós moramos, né? Tem alguns exercícios para vocês fazerem no livro de Geografia. É livro de geografia, tá bom, gente? Página 102, não fazer o número 1. Página 104, 105 e 106. Lembrando, é o livro de geografia. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula. E lembrem-se, juntos no caminho certo.